A pecuária brasileira vive um momento de transformação. Cada vez mais o mercado e o próprio produtor entendem que produtividade e sustentabilidade podem sim andar juntas. Mas como tornar essa ideia uma realidade no campo? O que pecuaristas, técnicos e também trabalhadores rurais podem fazer na prática para contribuir com a bovinocultura mais sustentável? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com o professor da Universidade Federal de Lavras, Marcos Aurélio Lopes. O professor já está com a gente aqui conectado. Professor, seja bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Muitíssimo obrigado. E com você, tudo bem? Tudo bem também. Obrigado mais uma vez pela participação, viu, professor? Bom, para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que a gente pode entender, qual o conceito que a gente pode entender quando a gente fala em sustentabilidade e em desenvolvimento rural sustentável dentro da bovinocultura. Beleza. Então, é importante salientar, Felipe, que essa preocupação com o ambiente, né, ela é muito antiga. Né? A gente vai ver na literatura aí, por exemplo, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar lá escritos que falam sobre a importância de se cuidar do ambiente. Depois também a gente pode ver lá há muitos anos, há mais de 3.000 anos atrás, né, também no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, eles falando sobre a importância da ecologia, né, do ambiente. Mas essa preocupação com a sustentabilidade mesmo, assim, oficialmente, começou nos anos 40, né? Começou nos anos 40, onde a ONU e algumas organizações não governamentais começaram a se preocupar com isso. Até então, estava só a questão da ONU e as organizações não governamentais. Mas na década de 80 já começou, então, a preocupação dos cientistas, né? A preocupação dos cientistas. E aí, no ano de 1987, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que é a capacidade de dar conta das demandas atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem a sua necessidade, né? Então, sustentabilidade é isso, é a capacidade de atender às demandas atuais sem prejudicar que as próximas gerações satisfaçam as suas necessidades, né? E logo depois, então, surgiu a questão do desenvolvimento rural sustentável, que é essa mesma definição, mas aí já voltada para o campo, onde os recursos, onde a natureza, onde a terra, o ar e os rios, as águas, bem como os recursos genéticos dos animais e das plantas deveriam ser preservados, levando em consideração um crescimento econômico, ou seja, uma viabilidade econômica, num ambiente que não deve ser degradado, né? e que as necessidades sociais dos envolvidos sejam atingidas. Muito bem, professor. Quando a gente fala, quando fala sobre esse assunto, muito se ouve falar em melhorar a eficiência na utilização de recursos. Quando a gente pensa nisso dentro de uma fazenda de gado, como a gente pode entender o que significa melhorar a eficiência na utilização de recursos dentro de fazendas produtoras de gado? Ótima pergunta, Felipe, muito oportuna. Então, dando sequência aí a essa preocupação, né, das organizações não governamentais, da ONU, até mesmo dos governos, né, e também das empresas, surgiu aí a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Em 2014, salvo engano, ela publicou um documento que fala sobre os 5 princípios, né, os 5 princípios da sustentabilidade na agricultura. E o primeiro princípio, ele diz o seguinte, que
a melhoria da eficiência dentro de um sistema de produção animal ou vegetal, ela é fundamental para que se obtenha uma agricultura e uma pecuária sustentável. Então, é fundamental que a eficiência seja melhorada. E quando se fala em eficiência, nós temos que atentar para pelo menos 5 tipos de eficiência: a eficiência técnica, a eficiência econômica, a eficiência financeira, a eficiência comercial e a eficiência social. Olha só, Felipe, quando a gente fala em eficiência, principalmente nesse caso, meu exemplo específico aqui, eficiência técnica, há estudos que mostram que é possível reduzir o custo de produção do leite em até 43%. Olha esse número, não estou enganado, vou repetir. 43% é possível reduzir o custo de produção nesse percentual quando ineficiências são corrigidas. E quando você olha, quando você visita propriedades, quando você faz diagnósticos em propriedades, você vai ver aí uma quantidade de recursos que não estão sendo utilizados de maneira eficiente. Né? Então, isso é fundamental. Em todos os aspectos nutricional, reprodutivo, da própria gestão, né? Da falta, da ineficiência em índices zootécnicos, enfim, pode ter a certeza, né? Que se o produtor fizer isso, corrigir essas ineficiências, ele vai estar contribuindo aí com a sustentabilidade e também melhorando o seu desempenho técnico e econômico. Professor, tem uma outra questão que eu acho interessante, lendo um dos materiais produzidos pelo senhor, inclusive, que o senhor fala ali sobre conceitos de Triple Bottom Line e de ESG, né? ESG. Queria que o senhor trouxesse para a gente a diferença desses dois conceitos que parecem parecidos, mas eles têm aí algumas diferenças em conceito, né? Isso, tem sim, Felipe. Então, eu comecei o nosso bate-papo aqui, a entrevista, abordando sobre aí um pequeno histórico, né, dessa preocupação com a sustentabilidade. E, como eu falei, ela surgiu lá na preocupação da ONU na década de 40, 50, na década de 60, alguns escritores, até poetas, começaram a escrever sobre o tema, mas na década de 90, os governos se aderiram a esse movimento, né? Aos cientistas, às organizações não governamentais, aos poetas. E aí, então, uma quantidade grande de documentos começaram a surgir, né? E surgiu, então, esse conceito de sustentabilidade em 1987. E depois, ainda na década de 90, não me recordo, me fugiu a data direitinho aqui, surgiu esse triple bottom line, né? Ou seja, uma agricultura sustentável, ela deve ser economicamente, uma agropecuária sustentável, ela deve ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Aí entra, então, os três botões, né? O ambiental, os 3 pilares, o ambiental, o social e o econômico. Mas o tempo foi passando, até que, alguns anos depois, também me fugiu a data aqui, mas eu acredito... Bom, não vou arriscar, não. Surgiu, então, o conceito de ESG, né? O E vem de ambiente, o S de social e o G de governança, né? De governança. Aí as indústrias, nessa década de... final de 90, dos anos 90, dos anos 1990, no início dos anos 2000, surge então esse conceito e foi introduzido aí principalmente a questão da governança, né? Da governança corporativa, que é algo também muito interessante e que deve ser levado em conta. Então o ESG envolve o aspecto ambiental, o aspecto ambiental, social e de governança corporativa.
Muito bem, professor. A gente tem aqui só mais um minutinho, eu vou aproveitar aqui só para poder reforçar uma questão que eu acho interessante. O senhor fala muito em gestão, né, como uma palavra-chave nos materiais que o senhor costuma produzir, e isso me chamou a atenção. É preciso que o produtor, que o bovinocultor entenda que, de fato, uma gestão eficiente, ela faz a diferença também, ela é essencial para a sustentabilidade dentro daquela produção, né? Não há dúvida, né? E infelizmente eu tenho visto nas minhas andanças, tenho ministrado aí muitos cursos, palestras sobre isso, e quando a gente fala em gestão, a maioria dos produtores, até mesmo dos técnicos, não sabe assim o verdadeiro significado dessa palavra gestão. E não dão conta das consequências dos resultados altamente satisfatórios que uma boa gestão pode proporcionar, né? Então, ela é fundamental. Ela é fundamental. A minha dica, a minha sugestão é que os produtores e técnicos e também os trabalhadores rurais adquiram conhecimentos, né, relacionados aí a como fazer uma boa gestão dos seus negócios e até mesmo da sua própria vida, né, da vida pessoal. Muito bem, professor. Olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão importante. A gente está aí no momento, inclusive, né, de COP30, falando tanto sobre sustentabilidade, sobre ações de sustentabilidade, e a bovinocultura, é claro, está inserida na sustentabilidade. O bovinocultor brasileiro, o pecuarista, ele é protagonista nesse assunto. Então, muito obrigado pela participação com a gente, viu? Um bom dia aí para o senhor. Até a próxima, professor. Até a próxima.